Os bairros mais ricos, mais pobres, bairros de chineses católicos, zonas vermelhas voltadas para japoneses, áreas de festa para ocidentais e muito, muito mais. Fique porque hoje vamos ver todos os contrastes que podemos encontrar na capital do sul do Vietnã, Saigon. Ou seja, assim que chegamos ao bairro, esta é a zona, digamos, mais ativa, mais comercial, onde há vendedores de mercadinhos, peixes, verduras por todos os lados. Ou seja, aqui, veja, há supermercados, mas claro, as pessoas geralmente, cada um tem seu negócio de vegetais e claro, o pessoal já prefere comprar assim no bairro porque também não é como se tivesse tantos supermercados, né? Aí você já tem que ir para bairros mais nobres. Aqui, como este é um bairro humilde, mas a quantidade de... Quantas motos tem? Quer dizer, é incrível. E aqui eu não vi passar nenhum carro, porque claro, esse caminho é muito estreito. Aliás, a cidade não é tão poluída quanto Hanoi. Na verdade, o ar aqui está bem melhor. Olhem isso, esses são pomelos. Esses pomelos são enormes e muito gostosos. Os pomelos daqui são do Sudeste Asiático, é incrível. São enormes, muito gostosos, doces, um pouco ácidos e amargos. Nada a ver. Ui, tá complicado para atravessar. E isso que é uma rua super pequena. Bom, os senhores jogando... A vida aqui é tranquila. Na verdade, é uma área muito ativa. Não? Aqui as pessoas principalmente se dedicam a algum tipo de comércio. E o fato é que eles aproveitam suas próprias casas para ter o comércio na entrada de casa, ou seja, bem prático. Agora, algo que acontece com esse bairro, de ser um bairro humilde, é justamente porque eles têm um rio. É exatamente a mesma situação que em Manila e na Tailândia, que ao lado dos portos são lugares onde se consegue muito trabalho e as pessoas mais humildes vão em busca de trabalho nos portos. Aqui também Saigon não está conectada ao mar, mas o rio deságua no mar e é por isso que há muitas casas humildes na região. E o fato é que essa área foi muito controlada pelas máfias, porque, obviamente, em áreas pobres é onde eles podem ter mais controle. Mas, enfim, dizem que hoje em dia está muito mais tranquilo, porque parece que há uns 20 anos atrás houve uma guerra entre máfias, a que dominava este lugar e a que veio do norte. E o chefe da máfia local foi assassinado e depois a polícia interveio, ficando a máfia do norte no controle. Dizem que essa máfia colabora um pouco mais com a polícia e olha, conseguimos vir aqui hoje. Não, disseram que não havia nenhum problema em visitar o lugar, pois não seria perigoso. Aliás, muito obrigado Mundo Nômada, porque sempre nos dão ótimos guias que nos oferecem o que precisamos, o que procuramos, o que queremos. Mas, obviamente, se vocês vierem a turismo para qualquer país do Sudeste Asiático, a Mundo Nômada pode oferecer um ótimo tour para vocês. Agora, eu adoro as entradas das casas vietnamitas, que são entradas bem grandes. Não se limitam a uma simples porta, mas pelo menos são portas duplas, no mínimo. E ainda tem espaço até para colocar a moto e tudo mais, e é uma coisa que você abre a porta e pronto, a casa já está ali. Tipo, ali está o sofá onde assistem TV e tudo mais. Ufa! E de repente saímos para um supermercado. Não, esse lugar está cheio de... Ufa, agora sim. Vai ficar difícil andar agora porque passa muita gente de moto. Porque, claro, essa é a rua comercial do bairro. Claro, ufa! E bom, mas atualmente a coisa está muito mais tranquila. Mas mesmo assim a máfia continua existindo, que são os que controlam o tráfico de entorpecentes, mulheres e também os bares. Os bares, coitadinhos, têm que pagar impostos para o governo, para a polícia e ainda para as máfias. Então isso me dá a entender que é preciso pagar bem caro para passar o tempo em bares com garotas aqui. Agora, o vietnamita tem uma facilidade que é o uso de letras romanas, só que com acentuações diferentes, mas são as letras que já conhecemos. Diferente do Camboja ou da Tailândia, onde eles têm seu próprio alfabeto, sua própria língua, obviamente tudo é muito diferente. Mas, por exemplo, se vocês quiserem aprender tailandês, lembrem que tem a ikaruga.com.ar, que são aulas online de japonês, coreano, chinês, tailandês, alemão, inglês e não sei quantos idiomas mais. Sempre esqueço todos os idiomas que eles ensinam. Confiram o site. E lá lembrem que vocês podem fazer aulas online em grupo, individuais, focadas no estilo de estudo que vocês quiserem.
E se quiserem, podem até receber um diploma universitário da Universidade Aberta Interamericana. Se mencionarem NACA ou Japatonic na inscrição, podem ter até 20% de desconto. Muito obrigado, como sempre, e Ikaruga por nos apoiar, que graças aos patrocinadores e aos membros do canal, sempre podemos fazer essas pequenas viagens. O que é um pouco difícil é acessar a margem do rio, porque está cheia de casinhas e meio que pedimos permissão para entrar em alguns becos até conseguirmos encontrar a margem do rio, que está cheia de lixo. Olha, não tem um cheiro nauseante, mas também não cheira bem. Ou seja, está mais ou menos, mas cheiro bom não tem. Dá para sentir um cheiro, mas a cor da água parece bem desagradável. E é interessante como está cheio de casinhas que já estão sobre a água, como se tivessem colocado as bases delas na água. Acho que alguém já quis aumentar sua casa e, como não podia na terra, estendeu um pouquinho para o lado da água e assim está cheio de casas. Mas muito precárias, muito precárias. E agora vamos para o Distrito 5, que é o bairro chinês. Aqui dizem que há aproximadamente 1 milhão de chineses que dizem ser os que têm mais dinheiro, digamos, como a classe média chinesa daqui. É muito boa. E eles estão aqui há 350 anos. Aliás, o nome Saigon vem de como os chineses chamavam esse bairro. Parece que eles chamavam de Dengang. E bom, foi se deformando até virar Saigon. Anos de deformação do nome, mas é muito louco porque olha isso, ou seja, isso aqui é uma igreja católica chinesa que mistura a arquitetura cristã europeia, mas com uma espécie de telhadinho chinês tradicional. É muito estranho. E desse lado tem uma escola, dá para ouvir que estavam ensaiando música agora há pouco. Ali, essas são as moradias das freiras, claro, as freiras moram aqui. E desse lado, ouvem. Esse é o barulho das escolas. Aqui, por exemplo, no bairro chinês, também está cheio de templos budistas, obviamente muitos. E o fato é que, dependendo de que região da China eles eram, como as regiões eram administradas pelos templos. Esse é o templo dos cantoneses, o templo de não sei qual parte da China, e ali mesmo estão as escolas, igualzinho no Camboja. Assim como em outros países, assim como nas Filipinas e assim como em outros países do Sudeste Asiático, onde há templos, há escolas, mas os vietnamitas em si não. Não é que precise ter um templo na escola, as escolas vietnamitas são apenas escolas. Mas é muito interessante, a mistura cultural que existe aqui é incrível. Ou seja, escola católica, China com escola e depois templos budistas com escola. Vietnã, Ho Chi Minh, dizem que é uma marcha patriótica. Sim, bairro chinês, o que quiser, mas patriotismo vietnamita daqui? Ou seja, são pessoas de origem chinesa. Mas claro, os jovens nasceram no Vietnã, as bandeiras vietnamitas continuam abundantes por todos os lados. Bandeirinha vietnamita por toda parte. Agora, no bairro chinês, dependendo da rua, vendem coisas diferentes. Aqui se concentram os vendedores de tabaco. Depois, ao lado, está a Rua dos Tecidos. Depois tem a Rua dos Alto-Falantes. Tem a Rua das Peças de Moto, ou seja, tudo dividido por rua. Ou seja, ali eles se concentram no bairro chinês. Esses prédios que estão aqui são 3 edifícios de apartamentos que foram construídos por Tru My Lan, que era a mulher mais rica de todo o Vietnã, que era uma chinesa vietnamita. O fato é que, atualmente, ela está presa porque era muito rica, mas ficou ainda mais rica cometendo fraudes bancárias. E o fato é que, por cometer uma fraude bancária muito grande, você pode até receber pena de morte. Além disso, aqui a pena de morte só é aplicada por execução. Por fuzilamento, esses prédios, por terem má fama, sempre ficaram meio vazios. Por isso também dizem que usaram esses prédios como locais de quarentena durante a pandemia. E dizem que tem fantasmas e não sei o quê. E bom, a questão é que são 3 prédios enormes onde basicamente ninguém mora.
Bom, vamos comer. Aliás, eu gosto de lugares um pouco mais de rua e tal, mas como estou com um pouco de dor de estômago, viemos a um lugar mais seguro. O que não pode faltar é um dos meus favoritos do Vietnã, o Morning Glory. Eu adoro esse espinafre. Como são gostosos. Aliás, a fraude que a bilionária chinesa vietnamita cometeu era uma fraude de vários milhões, bilhões de dólares. Era um número tão grande que nem me lembro, mas eram bilhões. E claro, nesse nível você pode pegar pena de morte. Mas como ela devolveu 3/4 do valor do golpe, como devolveu, só deram prisão perpétua para ela. Só isso. Que deliciosa é a comida vietnamita. Obrigado. Sim. Bem, agora estamos no mercado de Vientiane, que é um dos mercados mais famosos desta região. E algo muito curioso é que há cerca de 1000 lojas em todo este prédio e também na periferia. Mas o fato é que é muito curioso porque há tantos estabelecimentos de negócios particulares quanto do Estado. Aqui tem gente do Estado, né? O próprio Estado monta as lojas e coloca pessoas para trabalhar nelas. Como saber se são do governo ou não? Muito simples, se usam uniforme ou não. Ou usam um uniforme azul com uma espécie de lenço gravata, ou tem uma camiseta laranja. E com esses aí não se deve pechinchar. O preço está fixado e pronto. Ou seja, ali é ir no seguro. Já os outros, além de serem piratas, esquece, tem muita pirataria, Dior, Gucci, tudo super falsificado. Mas o fato é que aqui, quando te dizem um preço, é normal. Normalmente a gente, para começar a pechinchar, tem que calcular uns 20% para começar a subir um pouco. É desse tamanho o quanto eles querem tirar de você. Ou seja, se algo vale, por exemplo, 100 mil dongs, né? Digamos, então você aí tem que dizer, não, 100 mil não, eu pago 20 mil para no final pagar 30 mil ou 40 mil dongs. Mas o primeiro preço que te oferecem não é alto, é super alto. Ou seja, abusivo. Ou seja, ninguém tem que ser realmente muito bobo para pagar o preço inicial que querem te cobrar. Para comida, obviamente, não precisa pechinchar. A comida tem preço fixo, é barata e deliciosa. Ontem à noite a gente comeu lá, que foi o que comemos no vídeo para membros sobre o Vietnã. Licores com bichos, cobras, uau! Verduras e, obviamente, lembrancinhas de sobra. Tem lembrancinhas demais. Eles têm pepinos do mar, essa caixa redonda que está aqui. Ali é ninho de pássaro, que é comestível, dá para colocar em sopas. E o fato é que essa caixinha custa 200 dólares, tá caro, caro. Agora estamos em um ônibus elétrico. Menor, mais moderno, mais silencioso. Mas ainda cobram ali em dinheiro uma pessoa, o funcionário que cobra. E agora estamos no Distrito 7, que é conhecido como o primeiro bairro rico de Saigon, que foi construído só nos anos 2000, que é quando as pessoas começaram a ficar ricas, digamos assim. E o que me chamou a atenção é que temos aqui uma escola internacional que diz Escola Internacional Canadense, e justamente as crianças estão saindo da escola agora. E ali tem um grupo de senhores que estavam sentados, que não parecem ser de classe alta, mas na verdade são os motoristas das famílias que vêm buscar as crianças para levá-las de carro para casa. Um ambiente bem diferente aqui. Aqui deste lado dá para ver que é uma escola primária, crianças de escola primária particular. Na frente é uma escola internacional de ensino médio, que por sinal são enormes as escolas, bem grandes. Sim, parecem muito bonitas, são enormes as escolas, bem grandes, e parecem muito bonitas. Na verdade, e pelo que me contam, foi em 93 que começaram o projeto de criar esse bairro, que além disso tem a primeira rua, estrada privada. Ou seja, não foi o Estado que fez, as estradas foram feitas pela empresa responsável pelo projeto do bairro, que só em 97 é que as construções estavam sendo finalizadas e nos anos 2000 foi quando as pessoas começaram a morar lá. Aqui, olha o nível das pessoas, olha os ônibus escolares, parecem quase ônibus de turismo, ou seja, são ônibus de alto padrão. Há uma barraca de uma senhora, a única pessoa com ponto de venda na rua. Bom, dá para ver que permitem, deve ser limitado, não acho que deixem encher de barracas.
Mesmo assim, de qualquer forma, imagino que o pessoal daqui não é muito de comprar em barraquinhas. Imagino que uma casinha assim, por exemplo, pode custar uns 2 milhões de dólares. Olha, pelo tamanho que tem, se isso fosse no Japão, custaria muito mais. Se compararmos com o preço do terreno no Japão e das casas, dá para dizer que é até um pouquinho barato. Obviamente ali você tem as melhores casinhas, que claro, você não pode entrar diretamente se não for residente ou se não tiver autorização. Tem um esquema especial para quem vai visitar. E o pessoal da segurança ficou olhando. Me chamou a atenção porque havia uma cama. Espero que não venham fazer nenhuma reclamação estranha, mas eles simplesmente nem percebem isso. Quer dizer, por toda Saigon, motos, buzinas, que aliás aqui se buzina muito, só se ouvem passarinhos. Ali dá para ver os senhores, a vendedora e os senhores que estão fazendo sua pausa da obra. Bom, e a maioria das pessoas que moram nesse bairro, ou seja, os primeiros ricos que começaram a morar aqui foram principalmente, bom, gente de negócios que fechou grandes negócios. Porque já sabemos, um país orgulhosamente comunista, mas é muito capitalista. Aqui os negócios funcionam se você souber fazer direito. Outros são os políticos, como em qualquer país do mundo quase, e bom, muitos estrangeiros também. Além disso, há outro bairro luxuoso, mas que é mais focado em residências, onde vivem principalmente estrangeiros, não é? Mas esse bairro é muito mais novo, mais moderno, e este aqui é como o primeiro bairro rico de Saigon, feito diretamente para ricos. Olhem só como é essa rua. Esse beco aqui tem palmeiras decoradas e luzes, ou seja, parece que foi feito para um festival. E se não pudermos pagar uma casa grande, bem, existem opções mais baratas de 200 a 300 mil dólares por apartamentos muito bons. Que, bom, está bom, 200, 300 mil dólares é um preço razoável. Aqui basicamente sinto que estou no Japão. É o mesmo estilo de piso, as marcas para deficientes visuais, as saídas marcadas em amarelo. Porque, claro, né, o metrô de Saigon foi construído pelos japoneses. Basicamente há apenas uma linha de metrô e ela foi inaugurada só em março de 2025, é super novo. A ideia é que todas essas conexões de linhas de metrô sejam feitas, mas atualmente a única que existe é a azul. Então vamos lá, vamos experimentar, vamos pegar. Não é muito estranho porque não se trata só de carregar o crédito. E também não é como se você já definisse a viagem que quer fazer. E se não ler o que compramos para vir do centro até aqui, então não funciona. Aqui não importa o que você queira. Quer dizer, porque isso a gente comprou em outra estação e era para ir, não sei, a viagem era de uma estação para outra, mas você não pode fazer o caminho inverso. Não sei, o negócio é que eu guardo o cartão e todo mundo que se dane. Ok, então tem cartão? Cartão, ok. Bom, no final das contas nem é um bilhete de verdade. Quer dizer, bom, sim, é um bilhete, mas bem literal. Bom, esse aqui é qualquer coisa, está muito mal feito. Tipo, a estação é muito bonita, tudo bem japonês, mas o sistema funciona muito mal. Mas beleza, vamos ver como é o metrô do Vietnã. Como é o metrô comunista. Isso aqui está super claro, igual no metrô de Tóquio. Você desce, a plataforma da esquerda vai para aquele lado e a da direita vai para este lado. Super fácil. Gosto muito porque o estilo lembra o metrô do Japão. O sistema de bilhetes não. O sistema de bilhetes no Japão é muito melhor feito. É simplesmente carregar e gastar crédito, ponto final. E aqui eles já fizeram como em outros países, né? Com a plataforma completamente fechada do chão ao teto. Em Tóquio, normalmente é até a altura do ombro. Muita gente faz o mesmo. Alguns acham confortável usar o metrô. Pelo que vejo, passa a cada 10 minutos, parece. E está super fresco. Bom, o mapa que indica as estações, os assentos não são como no Japão, são de plástico. Mas bom, imagino que a máquina seja japonesa. Está muito bom, está muito bom. Sei, não sei. É um metrô com muita publicidade. Muita publicidade.
E aqui não há bandeiras vietnamitas. Não é como na cidade que está cheia de bandeiras do Vietnã. Aqui não há bandeiras do Vietnã. Aqui há propagandas. Nas telas tem propaganda comunista. Em algo eles não podiam falhar. Bom, pelo que vejo, o cartão só vale a pena se você quiser comprar um passe mensal ou algo assim. Para uma viagem só, não faz sentido ter o cartão. Já percebi isso. Vale destacar o preço do transporte público, porque tanto o ônibus quanto o metrô, cada viagem custou mais ou menos uns 25 centavos de dólar. Muito, muito, muito barato. Eu suponho que quando terminarem a linha do metrô, aí eu acho que vai ser um sucesso. Porque com o trânsito que tem aqui, este é um país com muito, muito, muito trânsito. Tanto de carros, nem se fala de motos. E como justamente tem tanto trânsito, as pessoas usam moto porque dá para desviar um pouco melhor. Mas o trânsito é terrível. E imagina, até os meninos do ensino médio já podem usar moto. Então, a esse ponto, a moto está tão normalizada. Então, eu acho que quando a linha do metrô ficar pronta, o pessoal vai usar um pouco mais. Vai ser mais rápido. Porque justamente esse metrô, se você quiser ir daqui até o final, você leva 1/3 do tempo do que levaria de carro. Olhem que bonito, nos parques eles têm esses espaços que são justamente lugares para dançar. E olha, eles estão dançando. Muito bonito, muito bonito. Fiquei sabendo que há vietnamitas que dançam tango argentino. E se não me engano é tango cantado em vietnamita. Eu vi isso em um vídeo de Um Topo por El Mundo. Saudações ao amigo. E o cara tinha encontrado até salões de baile de tango e tudo mais. Muito interessante. Essa música. Isso também não parece vietnamita? Agora estamos no bairro japonês. E não. Aqui eles dizem que não. Dizem sem câmera, sem câmera. Sem câmera. Já não, logo começaram a dizer que sem câmera, vamos gravar depois. Bom, esse foi o bairro japonês. É assim mesmo. Existe um bairro japonês onde há serviços bastante voltados para japoneses. Veja, em Hanoi, na área de festas, usei a câmera e ninguém falou nada, não se preocuparam. Então tentei entrar com a câmera em seguida. As primeiras garotas cobriram o rosto dizendo sem câmera, todas gritando em coro. Então eu desliguei a câmera. Por isso vocês vão ver imagens feitas com a câmerazinha que eu levei na mão, balançando a mão. Então, tudo bem, o ponto é que este é o bairro onde... Deixa eu cortar. Parei porque de novo havia muitas garotas na entrada. Mas tudo bem. Aqui há muito serviço voltado para homens, para turistas. E o mais engraçado é andar e ouvir japoneses andando. E além disso, acima de tudo, todas as garotas dizem irashaimase, ou seja, irashaimase é bem-vindo em japonês. Mas todas diziam bom, ou algumas diziam olá senhor, quer beber alguma coisa, não sei o que. Mas lotado, cheio. Chegava a incomodar, pois às vezes vinham em grupos. Ou seja, tem umas 10 garotas esperando na rua, sem exagero, às vezes grupos de 2, de 3, mas às vezes eram grupos de 10 garotas. E todas se aproximavam e diziam ira irashaimase ou olá senhor, algo para beber. Lá também o senhor disse ira irashaimase. Mas enfim, esse era um restaurante normal. Muito louco, muito louco. E aqui me disseram que é onde se pode ter uma aventura segura. Pelo menos foi o que me disseram. E os custos vão de $20 para cima. Ou seja, pode começar com um custo bem baixo. Não sei se esse preço é real, fique atento. Me parece barato demais, tem que ver como é de verdade. Mas o fato é que tem serviços que são realmente tops. Tem uma coisa muito interessante que me falaram, é que existem, por exemplo, máfias que operam como agências de modelos e coisas do tipo. Dessas muitas, as que são mais bonitas, digamos assim, trabalham à noite. Mas também às vezes colocam elas em testes para programas, séries, filmes, o que for. Mas o fato é que dá para encontrar atrizes. E o fato é que às vezes são atrizes que chegaram à fama e podem cobrar por aí $10 mil, $20 mil por uma noite. Quer dizer,
E se quisermos ir para o maior luxo para ricos, tem garotas que são alugadas até por uma semana e às vezes em grupo, porque supostamente é para ricos que querem levar garotas para um iate privado, para um resort por uma semana, sei lá, 10 garotas e um cara, tipo isso, desse tipo de coisa também. Aí eu fiquei parado e bem na minha frente tinha outro clube desses e as garotas começaram a se virar para onde eu estava parado e disseram: olha, ali tem um com uma câmera, vou atravessar para o outro lado. Mas não, é demais e muito óbvio. Normalmente quando lá se esconde muito é porque, e sim, já oferecem serviços especiais, é bastante comum. Pelo que me disseram, parece que é assim mesmo. Veja, muitos países que visitamos no Sudeste Asiático já eram assim. Tem esse negócio de bairro japonês, ou coisas para japoneses. Mas a questão é que no Sudeste Asiático, se um bairro é japonês, já tem que ser serviço para homens. Quer dizer, isso é terrível. Por um lado, eu entendo porque o japonês é como o asiático que tem dinheiro, que vem e gosta desse tipo de serviço, porque no país dele é muito normalizado esse estilo de serviço. Ok, obrigado. O japonês está muito acostumado a usar esse tipo de serviço. E claro, o fato é que também falando bem dos japoneses, é porque os japoneses também são bons clientes, entre aspas, no sentido de que respeitam as normas, são pessoas limpas, são pessoas bem educadas. E por isso também os japoneses são muito bem-vindos. Ufa, aqui como é que é? Outro bairro bem de festa. Este é o bairro da festa. Não, a quantidade de luzes, ou seja, as garotas ali dançando. Claro, esse é um estilo de festa, um pouco mais para ocidentais, né? Garotas dançando, muitas luzes. Adoro perceber essas diferenças. De que se é um bairro japonês, é bastante discreto. Sim, é um bairro noturno, mais para ocidentais. É isso, música alta. Ou seja, aqui você não consegue conversar. Não sei se estão ouvindo o que estou dizendo, mas... Não, mas sim, esse é um estilo de festa muito mais ocidental. É muito, nada a ver com o ambiente que vimos agora há pouco, mesmo assim, obviamente. Aqui não é só serviço para homens solteiros, é festa em geral. Bares. Mas, não, é uma loucura, isso aqui é muito agitado. Por exemplo, aqui ando com a câmera na mão e ninguém diz nada. Ou seja, aqui parece que está tudo bem, porque claro, não oferecem serviços estranhos, né? Bailarinas para as meninas. Eu tenho bailarinas por todos os lados. Isso aqui é mais Bangkok, parece Bangkok. Nem quero imaginar como deve ser isso num final de semana. Hoje é segunda-feira, 8h30, 8. Os rapazes também. Tem meninos, para os meninos e as meninas. DIY. Selvagem esse bairro, selvagem, mas eu adoro, porque nunca faltam as bandeiras comunistas. Viva o comunismo, velho, o melhor comunismo que você já viu na sua vida. Incrível. E bom, aqui já tem lugares para comer de boa, com um pouco de música. Ali também na frente, um monte de garotas. Na entrada do bar, acabei de passar por um senhor numa moto da Grab e ele me disse: "Ei, você quer cocaína?" E isso eu realmente não esperava. Tipo, ouvi isso e fiquei tipo, quê? É assim, quem procura acha, imagina. Vamos passar por esse beco. Parece bem iluminado, embora tranquilo, né? Bom, galera, é isso. Já tá. Foi intenso essas últimas horas em Saibon. Nos vemos na próxima. Um abraço para você, para sua família, para o seu pet e para o mala do seu vizinho. Tchau, merda. Forte, forte, forte.
aos 7 membros se precisar dele. Toda a viagem só foi possível graças aos patrocinadores e membros pagantes. Muito obrigado. Todas essas viagens foram duas semanas de pura viagem. Já sabe, você tem esse vídeo para assistir ou esse vídeo aqui. Beleza, vou te dar alguns segundos. Escolha um aí, pronto, tchau.